No quadro Como Faz de hoje, sexta-feira, vamos aproveitar então este mês de festas juninas para alertar e esclarecer sobre a importância do manuseio correto de fogos de artifício, lembrando sem estampido, porque tem uma lei estadual que proíbe esse barulho. Isso para evitar, claro, acidentes que são comuns nesta época. Há também as famílias que gostam da tradicional fogueira e mexer com fogo, a gente sabe, né, Fábia Cepeda, que é extremamente delicado, principalmente crianças, que são as que mais querem brincar de foguetinho agora em junho. Pois é, Priscila, e são as crianças que não têm a noção do perigo, né? Por isso que é tão importante que os adultos que nos assistem agora prestem muita atenção nas orientações que a gente vai passar para que esses acidentes não ocorram e que o manuseio desses fogos, que ainda são permitidos por lei, possam ser feitos de forma que não vá prejudicar a comemoração, a celebração, a festa, provocar um acidente, uma queimadura nas pessoas que estão participando. Quem vai passar as orientações para a gente agora ao vivo é o nosso entrevistado de hoje do quadro Como Faz, Major do Corpo de Bombeiros Israel Souza. Major, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação conosco. Eu até quando recebi você aqui falei, é aquela informação que a gente faz questão de todos os anos reforçar, principalmente nessa época, né, Major? De trazer o Corpo de Bombeiros para orientar, porque infelizmente mesmo com a orientação e com a informação os acidentes continuam acontecendo. Então é importante que as pessoas realmente sigam as regras. Para quem está nos acompanhando, Major, fogos, começando por aqueles fogos maiores, né, que tem aquele brilho no céu, esses são talvez um dos mais perigosos nessa época do ano e que estão à venda disponíveis aí para a população. Como soltar esses fogos especificamente? Tá. O primeiro cuidado que nós temos que ter e atentar é a classe dos fogos de artifício. Todos os fogos podem ser utilizados, inclusive por crianças, dependendo da classe dos fogos de artifício. Há exemplos de classe A. Eles praticamente não têm material detonante, eles não têm pólvora. Eles têm um produto químico ingerido neles e ele tem aquele estampido. A exemplo é o estalinho. Então ele é muito utilizado aí por crianças, pode ser utilizado com segurança. Tem os de classe B, que ele já tem uma quantidade de pólvora muito pequena. Aí eles têm tanto o estampido quanto a questão do fogo, propriamente dito, mas sem oferecer um risco iminente. A exemplo são as bombinhas, já pode ser utilizado pelos adolescentes. Os fogos de artifício, propriamente dito, são os de classe C. Eles só podem ser utilizados por pessoas adultas, tá? Mas aí eu faço um paralelo. Tanto os de classe A, que é das crianças, quanto os de classe B, que são utilizados por adolescentes, tem que ter sempre a supervisão de um adulto. E os de classe D, que é a última classe, que é para os shows pirotécnicos propriamente dito, eles só podem ser utilizados por profissionais blaster, porque eles têm um cadastro específico para isso e até o cenário onde eles vão fazer essa soltura do show, ele é previamente fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros. Agora, tem um cuidado especial com os fogos, como você bem falou. A inspeção visual, ela é fator determinante na hora de verificar se aquele fogo pode ser utilizado ou não. Uma dica importante, observe o ponto de acionamento, que é o pavio do fogo. Se ele estiver muito recolhido, é o indicativo que ele não pode ser utilizado, ele pode ter tido um erro de armazenamento, tanto é que daí que vem um jargão popular, que dizem que a pessoa tem um pavio curto, ou seja, pode explodir antes que você estivesse esperando, pode explodir até na sua mão. Outro item importante a se observar é o fundo dos fogos. Se aquele fundo ele não estiver totalmente lacrado, vedado e sem nenhuma umidade, a explosão pode sair por aquele ponto. Também dá mais o indicativo de outro jargão popular, que dizem que o tiro saiu pela colatra. Tecnicamente, o nome desse fundo é colatra. Então, essa inspeção visual ela é importante para que a gente possa fazer a utilização com segurança. A Priscila tem uma pergunta para a gente lá do estúdio, Major. Priscila? Eu ia dar um exemplo sobre o que acontece na época do Círio de Nazaré, quando a gente também acompanha as vistorias que o Corpo de Bombeiros faz em locais onde precisa de uma estrutura maior e um cuidado maior. Por exemplo, aqui, eles já foram requisitados para fazer alguma verificação de alguma festa maior e que vai utilizar fogos de artifício de maior potencial? Sim, é verdade. Todas essas comemorações maiores, a equipe de organização, ela tem essa parceria bem próxima com o Corpo de Bombeiros. Os locais que têm essa pretensão de soltura de fogos de artifício, eles são todos credenciados. A corporação designa militares especializados na área de vistoria técnica para que eles possam, de forma prévia, acompanhar, orientar,
todos os itens de segurança a serem observados para que a festividade ocorra com segurança a todos. Como fazer essa solicitação para o Corpo de Bombeiros caso alguém esteja programando uma festa que vai ter essa soltura de fogos? Tá. O nosso departamento técnico, ele fica na Almirante Barroso, bem no início, lá no entroncamento. É o Centro de Atividades Técnicas. No horário de expediente, das 8 até as 17 horas, a pessoa jurídica pode comparecer, ou até pessoa física mesmo, não tem problema. Ela faz essa solicitação com uma certa antecedência e os profissionais vão comparecer no local, inspecionar e orientar sobre todas as regras de segurança. E falando um pouco mais sobre esse passo a passo, Major, a gente quando compra um fogo de artifício, por menor que seja, né, ali aquele poder de queima, na caixa, na embalagem, vem ali uma instrução de passo a passo, de modo de uso correto. É importantíssimo, né, que a população ela siga essa instrução, porque o que a gente vê, isso faz parte da nossa infância, são crianças, por exemplo, que não têm essa noção do perigo, pegam uma bombinha, colocam dentro de uma tubulação, aquela bomba d'água que é um estampido muito mais alto, faz de um jeito ali que o estampido seja muito maior, reverbere de uma forma muito maior, o que pode gerar um risco, né, também para essas crianças. É verdade, é um produto químico perigoso. A recomendação do fabricante quanto à sua utilização, ela deve ser seguida por completo. Não vamos fazer a utilização de acessórios. Como você falou, tem pessoas que utilizam dentro de lata, embaixo de pedra, dentro de tijolo, com galhos, qualquer acessório desse que não está na projeção do fabricante, ele é um risco em potencial. Aquela explosão, ela tem um prolongamento indeterminado, pode provocar ferimentos, pode provocar queimaduras. Então, mais uma vez, repito, você pode fazer a utilização sim, obedecendo às regras de segurança. Caso algum acidente ocorra, venha a ocorrer, principalmente a queimadura, que acredito que quando se fala de fogos é o mais comum. O que deve ser feito ali naquele momento, Major? O Corpo de Bombeiros também deve ser acionado, uma ambulância, o que deve ser feito? Dependendo do grau de queimadura, se você percebeu que a região queimada ela só ficou vermelha, ele não teve aquele comprometimento da pele, o que nós chamamos de queimadura de grau 1. Essa pode ser tratada somente com água corrente, não precisa ser água gelada, e também a gente aproveita para dar um alerta que algumas pessoas têm a cultura de utilizar outros produtos para tratar a queimadura. Nós já chegamos a ocorrência que as pessoas utilizaram açúcar, café, creme dental, óleo, manteiga. Todos esses produtos não são indicados para tratamento de queimadura, inclusive pode até provocar infecções no local lesionado, tá? Agora, se você percebeu que já tem bolhas e tem uma vermelhidão mais intensa, está provocando bastante dor, aí nós já estamos falando de queimadura de grau 2. Esta já precisa ter um atendimento médico. E se você percebeu que ali já tem sangue, já provocou um ferimento, um lascamento da pele propriamente dito, aí são queimaduras de grau 3. Essas precisam do atendimento de socorro de emergência imediato e o deslocamento para o hospital. Agora, claro, independente do grau de queimadura, ligue para o número 193. O Corpo de Bombeiros tem uma equipe técnica especializada, treinada e com toda a logística adequada para poder fazer esse tipo de atendimento. E eu fiz umas pesquisas antes, né, em relação a fogos, o que tem de fogos atualmente no mercado, e eu vi, Major, que a tecnologia ela vai avançando também nesse quesito, né? E eu vi que existem alguns fogos já à venda que são projetados para não provocarem queimaduras, apesar de pesarem um pouquinho mais no bolso. É sempre importante que esse consumidor ele busque esses fogos que têm esse perigo menor para as pessoas, principalmente em uma festa. Sim, é importante, até porque a queimadura é o principal risco na hora de soltura de fogos. Então esses aí, eles têm realmente essa questão plástica do brilho bem mais intenso, agora ele tem um valor agregado maior, mas esse valor agregado compensa no quesito de segurança. Então toda vez que a gente for fazer a compra, primeiro atentar o local em que nós estamos comprando, se ele fornece nota fiscal, se é um local credenciado, porque os locais credenciados, eles também são previamente fiscalizados pelo Exército Brasileiro e também pela equipe do Corpo de Bombeiros, para que a pessoa possa fazer essa aquisição com maior segurança. Exemplificando a soltura dos fogos, na própria caixa, os fogos que vão bem lá no alto, que tem aquele brilho intenso, na própria caixa sugere colocar no chão, apoiar em um local aberto, né? Qual é essa orientação de colocar no chão? Tem que sempre ser apoiado?
Fiação elétrica a gente vê em grande quantidade pela cidade, tem que atentar a isso. Qual é a distância de uma fiação, de uma vegetação que deve ser solta esses fogos? É verdade, tem que ser sempre num local aberto, longe de fiação elétrica, longe das árvores, tá? Também atentar para a projeção do vento. Nunca soltar fogos de artifício contra o vento, porque a propulsão dele pode vir ao contrário e vir em cima, inclusive, de quem está soltando, tá? E, é claro, manter sempre a distância das crianças. A questão de fogos de artifício, ela chama muito a atenção das crianças. As crianças têm essa curiosidade de se aproximar. Então, vai fazer a soltura, afastem as crianças, deixe somente um adulto próximo, manuseando e dentro das recomendações do fabricante. E lembrando, né, Major, que a gente tem uma lei atualmente que proíbe o estampido, os fogos com estampido, que é justamente vendo o lado também dos animais, das crianças, principalmente crianças autistas também. Essa lei continua valendo, é importante reforçar. Essa lei continua em vigor. Agora, só fazendo aqui um breve esclarecimento, ela proíbe o estampido, mas é o estampido relacionado aos crimes ambientais, que ele tem um nível de decibel muito alto, então ele pode ser considerado um risco ambiental para os animais. Então, a esse tipo, ele está proibido até a sua comercialização. Se ver uma comercialização desse tipo de fogos, o Corpo de Bombeiros pode atuar impedindo? Pode. Ligue para o número 190. Inicialmente, a Polícia Militar irá fazer uma inopinada no local, verificar se aquela comercialização é legalizada e, se precisar do apoio técnico do Corpo de Bombeiros para fazer o esclarecimento, nós iremos em conjunto. Perfeito. Major, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O coração agradece. Seja sempre bem-vindo aqui, obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o Major do Corpo de Bombeiros, Israel Souza, no quadro Como Faz, falando sobre fogos de artifício. Então, fica a dica, sempre, todas as respostas que foram dadas aqui, sempre a dica, a orientação é seguir ali, passo a passo que está previsto para a soltura desses fogos, que está previsto pelo próprio fabricante. Ter muito cuidado, pessoal, com as crianças, sempre levar a sério os fogos de artifício. Às vezes a gente fica ali na brincadeira, fica soltando, acaba esquecendo o perigo, mas é importante que a gente nunca esqueça esse perigo, para que a gente possa passar por esse mês de junho sempre com alegria, com felicidade e nunca com um acidente. Priscila. Muito obrigada, Fábia. Um bom reforço é esse quanto à segurança, porque as pessoas às vezes até alteram, né? Fazem bombas caseiras e isso é extremamente perigoso porque ela não tem noção da potência que ela coloca ali naquela bomba. E sem falar no tratamento, né? Eu tenho uma filha que passou por queimaduras, é um tratamento extremamente delicado, doloroso e extenso. A pessoa passa meses, às vezes anos tratando uma queimadura, então ninguém quer passar por isso. Temos um hospital de referência aqui no estado, que é o Hospital Metropolitano em Ananindeua, que atende queimados. Então, é um quadro que você pode evitar, tomando os cuidados adequados. Ela não foi queimada por fogos, vale ressaltar quanto a isso. Obrigada, Fábia. E a gente reforça aqui para você que o Pará tem uma lei, é a lei de número 9.593, de maio de 2022, que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território do estado paraense. Você pode fazer denúncias a 190 e os principais beneficiados com esta lei são crianças, os autistas também, gestantes, idosos, pessoas acamadas e os animais.